De reforço do Atlético, o Meia Bernard foi campeão da Copa da Grécia. Confira aí, porque ele jogou demais o ano inteiro. Aliás, os meses todos do ano, a temporada toda, tá voando o Bernard. Veja aí. Thank you for help. I start to cry already. Don't cry. I appreciate a lot these 2 years that we had together, we shared together by day, and for sure we'll be one teammate that is far away but sharing for you and all the games. Thank you very much. Esse aí é reforçaço pro Atlético. Ou eu tô falando alguma groselha, Dó? Tá não. O Bernard vai chegar, a tendência é chegar muito bem, né? Fechar a temporada lá na Europa em alta foi importante para ele. E curiosamente o crescimento dele se deu muito depois do anúncio, né, da contratação. Então parece que, pelo menos nessa coincidência dos números, né? Parece que o Bernard realmente ficou muito feliz de ter acertado com o Atlético e isso até ajudou ele a melhorar o desempenho dele lá no Panathinaikos. E é um cara que vai somar muito para esse elenco do Atlético, vai entrar na briga pelo meio-campo ali, que já é muito forte do Atlético, mas ele vai ter o espacinho dele ali. Não sei até se eventualmente ele já não pode ser o substituto do Paulinho, caso seja vendido, inclusive, né? Taticamente poderia ser uma opção ali pro Milito também. Mas independentemente de alguém sair, o Bernard chega brigando por posição, chega somando muito a esse elenco que já é fortíssimo. E, por exemplo, nesses últimos jogos que o Atlético não foi bem, se tivesse um Bernard ali no banco ou até podendo iniciar a partida, poderia ter acontecido algo diferente em campo, né? Não, é para falar a respeito dos números do Bernard, né? Na atual temporada, são os melhores números dele de todas as temporadas que ele passou na Europa. Foram 50 jogos, 11 gols marcados e 10 assistências. Então os números do Bernard, no momento, são muito bons. Aí muitos torcedores vão questionar: ah, mas ele está jogando na Grécia. O recorte é a Grécia. Ele jogou na Ucrânia também e não teve números tão altos. Então chega um Bernard maduro, um Bernard consciente, de entendimento tático absurdo, que isso aí ele teve ao longo do tempo dentro da Europa. Então é um reforçaço do Atlético. Cabe a gente entender como que vai ser colocado nesse time do Milito. E dos melhores jogadores do Atlético, ele não conseguiu jogar na Grécia. Exatamente. Bem no Atlético. Exatamente. Assim, não é o que eu fiz o ponto de crítica e você lembrou de um ponto importante. A nossa liga não é também tão mais forte assim que as outras, não. Dos melhores jogadores do Atlético. E assim, uma coisa que é importante, HG, eu vou enaltecer, porque a gente faz algumas críticas duras até em relação à questão do elenco. A gente acha que o elenco do Atlético em alguns momentos perdeu alguns nomes, mas nesses casos, quando vem jogadores como o Bernard, quando chegam jogadores como o Paulinho também, o Gustavo Scarpa, eu acho que é importante enaltecer o trabalho que tem sido feito do ponto de vista de contratação da diretoria do Atlético. É muito bem feito. E eu até vi esses dias, eu estava assistindo ao Jornal O Tempo, eu recebi no meu celular algumas críticas do ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil, à atual gestão. Na verdade, ele não faz críticas à atual gestão, né? Ele simplesmente diz que não torce pela atual gestão, mas torce pelos jogadores. E me incomoda muito mesmo, porque parece que em algum momento o Calil acha que só ele poderia ganhar no Atlético, que só ele poderia ter sido campeão pelo Atlético, que só ele fez coisas boas pelo Atlético, que só ele lutou pelo Atlético. Pô, a turma de agora, e aí capitaneada pelo Sérgio, e que teve também os 4S, que teve também o antecessor, o Atlético faz um trabalho muito bem feito. O Atlético foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro na temporada passada, é figura garantida nas Libertadores desde então, e é um time, cara, que aos poucos vai tendo uma cara, vai tendo um 11 inicial que a gente falou, opa, esse é o Atlético. E é um Atlético que ele vai aos poucos modificando e renovando o seu elenco. Então, assim, eu acho que o trabalho de agora é muito bem feito. E que as pessoas que querem atrapalhar, por simplesmente atrapalhar ou por pura vaidade, elas têm que largar o Atlético, cara. Pô, o trabalho tá sendo bem feito? Tá. Não tá sendo bem feito? Eu tô falando bobagem, tô falando groselha. Tá sendo bem feito, sim. E aí, quando chega uma contratação igual o Bernard, é preciso enaltecer o que esses caras estão fazendo. Pô, o Bernard tem 32 anos. O Bernard é jovem, ele aguenta mais 4, 5 temporadas aqui tranquilo no Brasil. Sim. Então, assim, precisa enaltecer. E traz um cara que era protagonista no futebol europeu. Ah, mas a liga secundária ou terciária, ou da terceira prateleira. Não interessa. Ele era protagonista da liga. Cara, ele era o melhor jogador do melhor time. O Alex é talvez do estrangeiro mais idolatrado no país
na mesma liga que o Bernard fez. Tá fazendo Turquia. Não, é Turquia. Ah, ele é Turquia. Turquia. Turquia e Grécia, eu acho que são Parecidos, são próximos, são né? ligas parecidas. em Eu nível, confundi aqui, sim, a nível Turquia. técnico é semelhante. Eu acabei de ver uma A imagem Turquia é aqui um dos pouco melhor. torcedores lá na Turquia que saíram às ruas É. porque eles fizeram a maior 99 pontos. uma maior pontuação de vice-campeão De da, vice-campeão da história história. e foram vice. E o campeão teve 102. Então eu confundi aqui. Mas só para você ter uma ideia, a Liga Grega e a Liga Turca, elas são, eu falei liga e não lira, que é a moeda lá, são ligas como as nossas. A nossa eu acho que até um pouco melhor. Hoje tem jogadores importantes e tal, mas, sinceramente, A gente seria top 6 da Europa. eu acho que isso. o Bernard está entre as maiores contratações do futebol brasileiro na temporada. A gente só perderia para 5 maiores, que são França, Inglaterra, Espanha, Itália Alemanha. e Alemanha. A gente ganha da Liga Portuguesa. Se trouxer Porto e Benfica aqui, eles não ganham o brasileiro. Não ganham. Mas é porque a Liga Você tá Turca, que por nem exemplo, ela é bem dura, né? igual É um o Neto. campeonato Você tá que nem o difícil de jogar, né? Thiago Nunes falando a Liga do- Turca. Porto e Benfica não ganham a Liga Você Brasileira. tá que nem o Thiago Nunes que falando isso, do Guardiola. Pelo amor de A Deus, mesma né? coisa. Não, só falei que Porto e Benfica não ganham a Liga Brasileira. Não é por questão de, eles têm que se adaptar à Liga. Qual jogador brasileiro? Eles não ganham. Eu preciso ir pro intervalo. Qual o jogador brasileiro que foi bem lá na Grécia? Foi bem na Grécia? O Tyson, o André tá me dizendo aqui, que foi bem também lá. Tiquinho, Mas, Tiquinho acho que Ó, foi. o Tiquinho, nosso ídolo, o Rodinei foi ídolo lá. No Teve Olympiacos. o Olympiacos. Giovanni que jogou no Santos. Não, mas ele é ídolo lá. Giovanni, Zé Ele é Elias. ídolo. Zé Giovanni Elias jogou. Messias. Giovanni Cracasso do Santos. Ô, gente, Para que o Sérgio Coelho se reuniu com o Siga e o Vitor? Já deixaram claro que só Bernardo e Alonso virão nesse momento, a não ser que eles tenham certeza de sair de alguém na janela. Plínio, mas também as pessoas do Atlético falam que pode haver algum tipo de contratação como uma oportunidade de mercado. Possivelmente, o presidente deve ter sentado para conversar com o Vitor, para entender como é que está a situação do elenco, para entender um pouco como é que foi, né? Como é que o Atlético absorveu no dia a dia a derrota para o Sport. Eu acho que isso pode ter acontecido nessa conversa com o Vitor, entender como é que está o ambiente, afinal o Vitor é o diretor de futebol do Atlético, e claro, consiga, ele senta, conversa, consiga, e aí alguns pontos têm que ser levantados, né? Por exemplo, será que existe algum volante aí que está dando bobeira no mercado? Será que algum centroavante está dando bobeira no mercado? Às vezes o presidente olha lá, e aí? Ah, esse aqui está com custo assim, pô, então vou levar esse aqui lá para o comitê do futebol para a gente debater. Às vezes a gente faz um apertinho aqui, melhora aqui, a gente tenta trazer esse cara. Cara, conversas sempre tem que haver. Atualização sempre tem que ter. O Siga está lá para poder fazer isso, para poder auxiliar, né, a diretoria do Atlético em relação a possíveis contratações e possíveis investimentos. Então o presidente tem que conversar com ele diariamente para entender, né? Às vezes também alguém chega e fala, olha, presidente, como aconteceu em 2021, né, que o Cuca precisava de um zagueiro, falaram, olha, tem o Nathan Silva lá no Atlético Goianiense, o Cuca falou, eu quero ele. Não, ele é do Atlético. Então é isso, é monitorar. Às vezes tem algum jogador emprestado do Atlético aí, que a gente nem lembra, que está chamando atenção, e o próprio Siga chega lá, o presidente, olha esse cara aqui, ó, ele pode vir sem custo, vamos dar uma moral para ele, eu acho que vale a pena. Enfim. Maria Gomes, olá, Breno, acho que o Everson não vive um bom momento em campo. Mas você acha que ele tem que ser sacado do time, Maria Gomes? Me responde aí. 383 pessoas, rumo a 450, que é a nossa meta. Me ajudem aí, senhores. Elbert Santos, like dado. Ontem na live você disse que contratação agora seria só oportunidade. Então pintou a dúvida. Aquela história de 40 milhões para contratação antes de vender 4 aliviando a folha. Ô, Elbert, cara, vou responder para você o que você me perguntou. Pintou minha dúvida também. Né? Agora, vamos lembrar o seguinte, tá, Elbert? O Alonso está vindo e o Atlético está gastando 6 milhões e 6 milhões e 800, né? Com o Alonso, né? Então, cara, tem uma grana aí envolvida, né? Você está gastando. Por isso que eu acho, cara, eu também tô com essa dúvida que você tá, a mesma que eu tô. Porque de repente me falaram, não vai vir contratação, só contratações pontuais. Mas o Atlético não tem lá uma meta de 40 milhões? O Atlético ainda não chegou nessa meta de 40 milhões. E aí? Como é que fica? Eu fico também com a dúvida, né? Agora, tem também a meta de venda de jogadores, né? Essa também me preocupa. 64 milhões, vendeu 32 milhões e 900. Então, eu confesso, Elbert, que eu também tô nessa dúvida com você. E vou tentar esclarecer isso, para poder ter uma certeza real, né? Do que
pode ser visto. O Alonso nós vamos pagar 6 milhões e 700 nele. Vai entrar nessa aí, nessa meta aí dos 40. Mas nós vendemos Gêmeos por 3.800. 410 pessoas assistindo, senhores. Rafael BH, achei que o Everson estava mal posicionado no gol do Sport. Ah, Rafael, bola desviou, cara. Se não desviasse, ele pegasse, você não ia falar isso. Então, assim, ele ia imaginar que ela desviou. Ele fechou o ângulo do cara. Evanésio, respeito sua opinião, mas está passando da hora de dar uma oportunidade para o Matheus Mendes. Everson no banco já. Claro, opinião do Evanésio, diferente da minha. O Adolfo está falando que só vai dar gala amanhã. O Maurício Tavares, Everson, um dos 3 melhores do Brasil, jogando aqui. Goleiro muito acima da média, titular absoluto, e tranquilidade total com ele na meta do Galo. As opiniões divergem. E por isso que é legal a gente ter um espaço democrático aqui. Eu acho uma coisa do Everson, o Maurício acha outra, o Evanésio acha outra, teve o 4Rs que falou outra. É assim. O Everson é um bom goleiro, teve azar no último jogo, paciência. Quando perde, tá tudo errado. Calma, galera. Pedro Costa. O Darino, bom dia, Breno, eu concordo plenamente com você. A bola desviou, mas Everson estava adiantado. O Jorge Gomes, a entrada do Matheus não é um menosprezo ao adversário, é uma oportunidade para o garoto top. Mas será? A minha questão é, Jorge, será que realmente é necessário? Será que isso não é colocar muito em dúvida o momento do Everson? O Everson tem, ele tem um peso. Tem alguns jogadores que têm pesos para o grupo. O Everson é um dos líderes do grupo. Será que é interessante você mexer? Será que como ficaria para o Everson isso, Jorge? Então é isso aí, torcedor atleticano. Bernard está voando, né? E vai chegar no Galo aí no meio da temporada em alta performance, né? Ele acabou de ser campeão lá com o time dele lá na Grécia, né? E se despede lá do clube para poder vir aí para a equipe do Atlético Mineiro para reforçar a equipe, né? Já está acertado há um bom tempo. E o jogador está muito bem fisicamente e com as condições de futebol inteira, né? Ele está jogando um bolão, né? E deve reforçar aí um Galo que precisa, né? De um jogador da qualidade do Bernard, né? E muito bom aí que ele está voltando. E sobre o goleiro Everson, você acha que ele deveria pegar um pouco o banco? Será que se bota ele no banco agora, iria ficar muito sentido, né? Pelas últimas falhas. O que você acha dessa situação aí do goleiro Everson, né? No Atlético, acha que o garoto da base merece ter um pouco mais de oportunidade? Deixa aí nos comentários aí o que você acha disso, né? E se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações e deixa aquele like aí também, valeu?